Porque sistema contra cheias não funcionou em Porto Alegre projetado para resistir a inundações de até 6 metros, o sistema sofreu com falta de cuidados ao longo de décadas. Com cenário de chuvas intensas mais frequentes, especialistas defendem sua restauração. No cerco de Porto Alegre, a inundação demora a recuar. Depois do pico da enchente atingir o recorde histórico de 5,3 metros em 5 de maio, algumas bombas entraram em operação, mas ainda há poucas áreas secas. O aeroporto segue alagado. No mercado público, bancas que sofreram com a cheia de 1941, até então a pior da história, ainda estão submersas. A marca que indicava onde o nível da água chegou naquela época dentro do centro de abastecimento mais antigo do Brasil, fundado em 1869, foi superada em quase 1 metro pelas chuvas de 2024. O prédio está a poucos metros do Muro da Mauá, um paredão de concreto de 6 metros, 3 deles enterrados no solo. Ele faz parte de um sistema de proteção construído para poupar a capital do Rio Grande do Sul de inundações de até 6 metros. Mas no momento crucial, a estrutura fracassou. O sistema falhou miseravelmente, lamenta Walter Colichon, professor de Engenharia Ambiental e Engenharia Hídrica na Universidade Federal do Rio Grande do Sul, UFRGS. Como hidrólogo gaúcho, esse fracasso me envergonha, diz a DW. Anel de proteção, engenharia contra inundações. O projeto foi feito pouco mais de 2 décadas depois da grande enchente. A execução começou no início dos anos de 1970. A arquiteta Lígia Bergamo Chibota ingressou na Secretaria Municipal de Planejamento Urbano em 1969 e disse que a obra veio na sequência de um aterramento, que ganhou mais área para a zona central. O prolongamento da faixa de terra se deu numa costa baixa, com um plano de construção de parques, prédios comerciais e de serviços públicos, diz Bota a DW. O sistema combinava uma série de obras de infraestrutura que formariam um anel em torno da parte mais urbanizada à época e com perspectiva de expansão. Foram projetados 68 quilômetros de diques para barrar a água que transbordasse do rio Jacuí e do Guaíba. Novas avenidas e estradas surgiram sobre os diques. No meio do caminho, estava a antiga Avenida Mauá. A solução para fechar o anel de proteção foi construir um muro de pouco mais de 2 metros de extensão, todo de concreto, para suportar a carga trazida por uma cheia. Ele tinha portões para permitir a passagem de um lado para o outro, que seriam lacrados com chapas de metal para barrar a entrada da água em caso de alerta de inundação. O projeto previa ainda 20 casas de bomba para jogar para fora do anel de proteção água e esgoto em excesso que entrasse na cidade. As falhas se deram nos pontos de abertura do muro. A água passou por cima em alguns pontos. As comportas não foram bem vedadas. E no momento crucial não teve energia elétrica para bombear água de dentro para fora do sistema. Foi um descuido de décadas, analisa Colichon. Por talhamento e descaso e a falta de confiança na ciência, lamentavelmente, todo o sistema não teve uma manutenção adequada. As comportas já estavam bastante abaladas. Faltavam parafusos. Um dos portões veio abaixo com a força da água, diz. O que o Rio Grande do Sul pode aprender com as falhas na resposta ao Katrina nos irá derrubar ou não. Apesar das falhas, a ausência do Muro da Mauá teria provocado ainda mais perdas, avalia Bota. Nos últimos anos, a estrutura projetada para funcionar como uma cortina de proteção era o centro de uma campanha para sua demolição.
O atual prefeito de Porto Alegre, Sebastião Melo, sugeriu em vários momentos a sua destruição, alegando que o paredão atrapalhava a vista do Guaíba. Era um bombardeamento de grupos interessados em derrubar. Se ele fosse destruído, todo o sistema seria anulado, adiciona Bota. Natural de Lajeado, cidade no Vale do Rio Taquari atingida duramente pelas chuvas extremas recentes, Colisão conviveu com enchentes na infância. O campo de esporte da escola era inundado com frequência, e a memória de pessoas que perdiam tudo segue viva. Foi nesta região onde mais pessoas morreram durante as cheias em 2024. No vale, não existe sistema de proteção. O nível da água lá pode subir 15 metros em 24 horas pela situação natural da geografia. Mas na área da região metropolitana de Porto Alegre, o nível não sobe tão rápido assim. Então dá tempo para se preparar, pontua pesquisador. O sistema projetado na década de 1960 ainda é considerado atual por fontes ouvidas pela DW. Existem outros muito mais complexos e caros. São soluções que exigem obras de grande vulto. Mas o nosso sistema funciona bem em países como Holanda, analisa Bota. Colisão defende o reforço das estruturas de proteção e uma compreensão da sociedade sobre seu funcionamento. No sul do Brasil, as estimativas são de que as cheias vão aumentar. O que está acontecendo nos últimos anos pode ser o cenário do século XXI, afirma com base num projeto em andamento entre a Universidade e a Agência Nacional de Águas que projetam as vazões máximas dos rios por influências das mudanças climáticas. Questionada pela DW, a Prefeitura de Porto Alegre não respondeu até o fechamento desta reportagem. Como reconstruir no atual cenário a engenharia, sozinha, não vai salvar as cidades dos impactos trazidos pelos eventos climáticos extremos. Segundo especialistas ouvidos pela DW, a gestão dos riscos e a honestidade dos governantes sobre o que eles irão fazer de fato para proteger os habitantes são primordiais. Sai mata, entra soja. Como o desmatamento no Rio Grande do Sul pode ter agravado inundações, engenharia é muito importante. Prevenção e educação também são muito importantes, avalia Pedro Chafre, pesquisador do Laboratório de Hidrologia da Universidade Federal de Santa Catarina, UFSC, mencionando ainda o mapeamento de áreas de risco e implantação de sistema de alerta. Tem que se reavaliar as estruturas que existem, entender se elas estão dimensionadas de maneira apropriada considerando as mudanças climáticas e os regimes de cheia já observados, pontua Chafre, referindo-se a pontes, aeroportos, subestações elétricas, estações de tratamento de água, esgoto e outras estruturas que mantêm cidades funcionando.